Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, sou mãe, esposa, filha, amiga, enfim. E estou aí juntamente com você, tentando conciliar tantos papéis nessa jornada da vida. E hoje eu queria falar de um tema que é sobre maternidade, mas que não necessariamente para nós mães. Indiretamente também, porque de alguma forma nós contribuímos com essa perspectiva. Queria falar um pouco sobre as mulheres que escolhem não ser mães. Não estou falando aqui de mulheres que estão tentando e não conseguem engravidar, ou que por alguma questão de saúde o marido não pode. Estou falando das mulheres que conscientemente dizem: eu não quero ser mãe, eu não nasci para ser mãe, eu não gostaria na minha vida hoje de dedicar o meu tempo, o meu corpo para a maternidade. E queria falar um pouquinho do quanto nós precisamos também ter um olhar completamente compreensivo e empático para essas mulheres. Eu atendo clientes que trazem essa pauta na sessão, como também tenho amigas, tenho primas, tem pessoas da minha convivência que também trazem esse assunto. Eu já escutei coisas do tipo: Luana, parece que só porque eu não quero ser mãe, eu sou a pessoa mais egoísta do mundo, eu nasci com alguma deformidade, eu quero viver a vida nas esbórnias, curtindo, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim. E eu escuto várias cobranças sempre. Tem uma amiga mesmo que me trouxe uma certa vez, que uma outra amiga dela, que tinha filhos, tinha 2 ou 3 filhos, chegou para ela e falou que a mulher nasceu com essa missão de ser mãe, você não pode passar essa vida sem executar sua missão e seu propósito. E é importante a gente entender que, claro, existem inúmeras situações, né? Eu sou uma delas. Eu sempre quis ser mãe, mas a maternidade chegou completamente sem planejamento. Enfim, não foi uma gravidez planejada, etc e tal. Eu sei que acontece muitas situações de pessoas, na minha família tem isso, por exemplo, minha irmã engravidou com 17 anos, existem muitas situações de gravidez que aconteceram, né, que ocorreu, sem nenhum planejamento, e a gente vai ter que acolher e lidar com aquilo. Mas tem pessoas que conscientemente falam: eu não quero, vou fazer de tudo para de fato não ter um filho, e é isso. E a gente precisa também ter um olhar de acolhimento para essas mulheres. Eu tenho uma amiga muito íntima, uma pessoa muito querida do meu coração, que ela de fato não conseguiu, né? Por outras questões da vida, ela teve câncer de útero, de ovário, teve que, de fato, a maternidade não pôde chegar, mas ela sempre quis ser mãe. No caso dela, ela desprendeu todo esse sentimento para a clínica, e hoje ela é psicóloga infantil e ela cuida muito das famílias, ela ajuda a transformar famílias. E nem por isso ela é uma pessoa, ai meu Deus, péssima, ruim, porque ela cuida do filho dos outros e não tem os próprios filhos. E eu queria falar assim, nós enquanto mães, ou você talvez está escutando e ainda não é mãe, nós precisamos também acolher essas mulheres. Precisamos tirar esse dedo de acusação. Eu até falei isso recente a uma cliente em terapia. Eu falei para ela: olha, nós estamos vivendo um marco de geração que é única. As mulheres que vieram antes da gente, avós, tataravós, não tiveram a escolha de eu quero ou não quero. Elas simplesmente tinham que. A minha avó materna teve 14 filhos, a minha avó paterna 16 filhos. E claro que existem pessoas hoje que conscientemente querem ter tantos filhos assim, mas na época da minha avó, ela não teve a opção de dizer eu não quero. A gente está falando de uma geração que anticoncepcional quase não existia, não tinha acesso, métodos contraceptivos. E a mulher, ela tinha essa função mesmo, ser dona do lar e mãe. As coisas mudaram e a gente percebe hoje muitas mulheres que escolhem também focar na sua carreira, que escolhem conciliar a maternidade com carreira e que escolhem não ser mãe. E eu falei isso para essa cliente, falei: olha, vai se levar um tempo ainda para a sociedade acomodar
entender isso com acolhimento de eu não quero ser mãe e eu não preciso ser vista como uma aberração. Porque durante anos e anos e anos e anos e anos, se a gente for pensar no nosso inconsciente coletivo, foi-se imposto que a mulher tem que ser mãe. Então, esse discurso agora de que eu não quero ser mãe, eu não nasci para a maternidade, vai de encontro a uma imposição colocada sobre a mulher por muitos e muitos e muitos e muitos anos. E eu admiro, inclusive, essa cliente é uma das pessoas que eu admiro, uma outra amiga e uma prima pessoal também, porque são pessoas que, assim, falam assim, eu não quero ser mãe, mas assim, trazem também, Luana, eu prefiro, inclusive, não ser mãe, do que colocar uma criança no mundo e não cuidar, e não ser uma mãe que se doa, e, de alguma forma, projetar na criança questões que são minhas. E eu falo isso, porque acontece muito, né? Nós somos, as mulheres que são mães, sabem o desafio que é a gente não projetar no nosso filho os nossos traumas, os nossos medos, as nossas inseguranças. É um desafio diário isso. E também, assim, eu conheço tantas e tantas mulheres que geraram, pariram, mas tem até uma pessoa que falou pra mim, tem uma frase que diz que nasce um filho, nasce uma mãe. Eu já pari 3 e até hoje não nasceu a mãe em mim. Eu odiei ser mãe, eu não suporto ser mãe. Se eu pudesse, eu não tinha tido meus filhos. Então, assim, eu fico até pensando, nossa, essas pessoas que tiveram filhos, mas no fundo não queriam, como é que seria se elas tivessem tido a escolha de não maternar? Porque a vida delas seria diferente, a vida dessas crianças e desses filhos também seriam diferentes. Eu não tô falando aqui que a gente vai ser mãe e a gente não vai gerar nenhuma sequela nos nossos filhos. Impossível. Por mais que eu me dedique a ser uma mãe presente, cuidadosa, atenta às questões emocionais, vou deixar passar alguma questão que meu filho no futuro vai ter que resolver isso lá na terapia dele. Porque somos humanas, não vamos conseguir ser perfeitas. E eu não estou trazendo aqui um discurso de que se você não conseguir ser uma mãe perfeita, é melhor você não gerar. Não estou falando sobre isso. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo sobre a maternidade real, sobre acolhermos a nossa humanidade, sobre acolhermos as nossas falhas, os nossos erros. Eu estou falando apenas de também acolhermos as mulheres que trazem com clareza que não querem. E quantas vezes existem tantas e tantas e tantas e tantas mulheres que, no fundo, não querem, mas aceitam porque o marido impõe, porque a família impõe, porque a sociedade cobra. Eu já acolhi muitas mulheres em terapia que trazem essa pauta. Luana, eu não sei nem se eu quero ter filho mais. A minha sogra me cobra isso, a minha mãe, a minha família. E para agradar as pessoas, eu estou dizendo que eu estou tentando, só para não dizer que eu não quero ser mãe, porque parece que eu sou uma aberração se eu verbalizar que eu não quero ser mãe. Então, eu estou trazendo esse assunto aqui para esse podcast, para você, talvez, que tem uma amiga, uma prima, uma irmã, uma conhecida, um colega de trabalho, que traz essa perspectiva para você, de você também acolher, de não julgar. E eu sei que essa perspectiva do maternar engloba muitas esferas. Por exemplo, né, tem uma perspectiva muito espiritual também, para quem tem alguma crença sobre... Eu, por exemplo, sou uma pessoa cristã, eu acredito muito nos princípios de Cristo e entendo também o valor e o cuidado da família, mas também entendo que existem tantas e tantas outras formas na humanidade hoje de demonstrarmos o amor da família, o amor de Cristo, sem necessariamente ser gerando a vida. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas fazem isso através do seu trabalho, através da adoção, através da entrega voluntária em cuidar da comunidade. Enfim, existem muitas formas hoje de você demonstrar mesmo a sua entrega, o seu amor e o seu cuidado, e que não necessariamente precisa ser através
do maternar, porque eu entendo que sim, a maternidade exige de nós, por mais que eu também traga nas minhas narrativas no Instagram e aqui, o quanto é importante a gente tirar esse peso do alto sacrifício materno, o quanto a gente precisa tirar essa questão, esse peso, né, de que a mulher tem que se abdicar de tudo. Por mais que eu fale sobre isso, é inevitável que existe sim uma questão de entrega constante. Recentemente agora eu viajei pro interior do meu esposo, a gente foi para a casa da minha sogra no interior. E assim, era inevitável. Eu pensava, eu falava, gente, ser mãe é diferente, né? Assim, ser mãe é outra perspectiva. Só para trazer assim um exemplo, eu iria viajar com meu esposo, meu filho, para Chapada Diamantina, que é um lugar que eu sou apaixonada aqui na Bahia, para casa de uma amiga minha. E assim, tava tudo resolvido, tudo alinhado, tudo já programado. E era uma amiga de longas datas, que a gente se afastou um tempo e voltamos. Então, assim, tinha um quê de especial para mim de ir para essa viagem, porque seria a nossa primeira viagem depois de todo o meu processo de maternidade. Então, a gente tinha o quê? Eu acho que 4 anos que não viajávamos. E a gente já tinha uma prática de viajar antes. Então, eu tinha muita expectativa com essa viagem. E aí, na semana anterior à viagem, Benjamin gripou. E logo em seguida evoluiu para um quadro de sinusite e otite. Levei ele no otorrino, entrou com antibiótico. E aí comentei, né, com o otorrino para onde eu iria viajar no São João. E ele trouxe com muita clareza de que me aconselharia não. Ele falou, olha mãe, lá é um lugar que não tem uma estrutura hospitalar. Na verdade, para o lugar que a gente ia, eu nem sei se tinha um postinho de saúde, não me lembro. Mas assim, não tinha estrutura hospitalar e bem já tem um histórico de 3 internações por infecções respiratórias. Então ele trouxe com muita clareza isso, assim. Não te aconselho aí. Tem a questão de não ter nenhuma estrutura. Tem uma questão da mudança climática. Lá estava muito frio, 15, 17 graus. Eu digo muito frio porque eu tô falando de Salvador, né? Acostumada a 28, 29, 30 graus. E ele ainda vai estar tomando antibiótico. A gente iria viajar, ele ainda ia estar no 8º, 9º, 10º dia tomando antibiótico. Então, seria um pouco arriscado. Tentei falar com o pai, né, o pai biológico, para saber se podia ficar com ele, para que eu pudesse viajar. E assim, por questões do feriado do São João, só seria na quarta-feira. O pai não conseguiria, né, porque ele iria trabalhar na segunda e na terça, não tinha como ficar com o Benjamin. Enfim, eu tive que acolher a minha frustração. E aí escolhi ir aqui para casa da minha sogra, que é 1 hora só de Salvador, que qualquer intercorrência podia ir para um hospital. E lá eu vivenciei a mesma coisa, de me dar conta de que a vida da mãe é que muda. Porque assim, é a família do meu esposo, é o interior do meu esposo. E eu não podia abdicar ele de curtir por causa da gente. Porque assim, eu também tenho asma, então eu saí um dia à noite na rua, eu já voltei para casa cansando. Muita fogueira. E também tinha esse ponto, né? Da fumaça, fogos, fogueira. O médico falou que lá no interior, para onde a gente ia, seria um estressor a maior que poderia gatilhar aí mais o desconforto. E aí, eu comecei a cansar e já voltei para casa e falei, olha, Benjamin não vai sair. Até no outro dia, que a gente saía, ainda tinha uns resquícios de fumaça. Falei, mas você pode ir? Né? Então, assim, minha mãe saiu, meu esposo saiu, teve um revezamento. E aí, bem, ficamos em casa. Algumas noites. A gente saía mais durante o dia. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso, quanto a vida da mãe. É a mãe que abdica, é a mãe que muda. E eu até postei e vi uma postagem e repliquei no meu Instagram de que nunca vai ser 50-50. A gravidez não é 50-50, a amamentação não é 50-50, a privação de sono. Não vai ser o julgamento social, as cobranças. O pai pode ser um super pai, super presente. Mas no fringir dos ovos ali, é a mulher, é a mãe, que tem sim uma cota maior
de sacrifício da própria vida, né? E lá nessa viagem do São João, eu fiquei muito triste, tive que me acolher muito. Acolher o sentimento de raiva, de frustração, de tudo. De entender também, assim, né, que fazia parte do processo de maternar. Eu até falei isso pra minha amiga, eu falei, olha, tô muito frustrada, mas meu filho é minha prioridade. Não tem como. E aí, vamos pensar nas mulheres que falam assim, poxa, eu não quero passar por isso. Eu não quero ter que, além da minha própria vida, além de ter que lidar com as minhas próprias limitações, sei lá, de adoecimento, etc., ter que lidar também com o fator de ser abdicada de várias questões por conta de uma criança. E aí, assim, bem é por conta da questão respiratória, mas tem tantas outras histórias, né, de mulheres que o filho tem intolerâncias alimentares e aí precisa se restringir de alguns contextos, ou às vezes um recém-nascido, enfim, constantemente, assim, existem situações que convidam a mãe a abrir mão do seu tempo, né, dos seus planos, refazer a rota, refazer as escolhas. E sim, há uma beleza no maternar. Eu não tô aqui, ai meu Deus, é horrível. Não, há uma beleza no maternar. Pra mim, né, eu consigo enxergar as delícias também. Não tô falando aqui só das dores. Mas eu super entendo também mulheres que não querem ter que passar por isso. E é isso, né? Já vou eu aqui quase 17 minutos de episódio. Me conta qual é a sua opinião sobre isso. Você conhece alguma mulher também? Se você conhece alguma mulher que não quer ser mãe, não esquece de compartilhar esse episódio com ela. Convida ela para escutar aqui o podcast Maternidade Real. E eu queria também que você deixasse sua opinião nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Escreve aí com a sua opinião. Não esquece de me acompanhar também lá no Instagram. E caso você queira também entender como é que você pode ser minha cliente, fazer terapia comigo, fala lá comigo no direct do Instagram que a gente conversa e eu te explico direitinho, tá? Um beijo, lindeza, e até o próximo episódio.